A filosofia do sofrimento explora a natureza, causas e implicações da condição de um homem que sofre, que se angustia, e essa linha de pensamento busca entender por que o homem sofre tanto e como que ele consegue sobreviver e dar sentido à sua vida meio à dor e há um sofrimento que ele não consegue mensurar. Nós temos na história vários filósofos que pensaram o sofrimento, mas eu quero convidá-lo a meditar numa narrativa bíblica, quando nós temos um homem chamado Jó, que teve uma experiência dramática, porque ele perdeu a sua saúde, perdeu seus bens, família, foi abandonado pela esposa e os amigos que o visitaram para o consolar, diz que no primeiro contato em que eles chegaram, eles ficaram 7 dias, 7 noites totalmente em silêncio, dado ao grau de sofrimento de Jó. E o que me chama atenção é o fato que a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temia Deus, ele desviava-se daquilo que era mal. Ou seja, quando pensamos na filosofia do sofrimento e pensamos que se fizermos o bem aqui estaremos isentos de sofrer, é uma utopia e não confere com a realidade da própria existência, considerando inclusive a tridimensionalidade do ser do homem, esse homem perguntante, esse homem angustiante, esse homem desejante, esse homem faltante, que vive um desespero de não conseguir encontrar sentido para a própria vida, porque ele não tem clareza da sua origem e nem também tem uma clareza do definitivo. Aí que entra a dimensão da fé, quando nós podemos refletir e numa possibilidade de crer, de ter fé, como que isso é importante na vida da pessoa que se vê necessitada de buscar um apoio crendo que ela tenha uma origem, apesar dela não conseguir de forma racional uma compreensão, ela tem um definitivo também dessa pessoa. E quando ela busca um apoio, ela quer entender realmente e pela fé ela consegue adentrar nessa dimensão. Jó passou por um cenário que ele desconhecia. Quando nós temos acesso à narrativa, nós temos consciência do que estava acontecendo. Nós percebemos no teatro a presença de Deus e a presença do diabo, o inimigo. E vemos que foi provado para o diabo que o homem ele se dispõe a honrar a Deus em função desta fé que o homem deposita a Deus. E o diabo, na sua rebelião, ele estava querendo demonstrar que o homem, ele, pela sua própria vida, ele despreza, ele renuncia a tudo. E Deus mostrou para o inimigo que não, que o homem tem uma disposição, uma necessidade dele mesmo, do próprio Deus. E Jó, então, ele frisou bem, olha, ele disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Então pensar na filosofia do sofrimento e pensar nesta realidade que incomoda o homem e que pode também o sofrimento acomodar o homem, produzindo um sentido da vida, porque quando o homem tem um problema que produz um sofrimento, não significa que aquele problema vai produzir uma infelicidade, muito pelo contrário, o homem pode potencializar um sofrimento, uma grande dor, um grande desafio para uma possibilidade de uma grande conquista, e para transformar aquela potência num ato, vai depender muito deste homem. Jó, ele conseguiu ultrapassar os limites possíveis de um sofrimento, por isso ele foi declarado justo por Deus.
E no final da história de Jó nós temos algo muito interessante, que é importante, muito importante você conhecer. Uma expressão que Jó usa dizendo: olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nessa experiência dramática do sofrimento, nós podemos conhecer realmente aqueles que estão diante de nós e pode estender as mãos, pode nos erguer. Podemos ter amigos, parentes, colegas de trabalho, nós temos pessoas que podem participar e, sobretudo, podemos crer que existe um Deus atuante neste mundo que Ele criou e que Ele não está alienado a essa realidade. Então Jó pôde, de forma poética, dramática, expressar no fundo do seu coração esta grande verdade. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó, na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ou seja, os amigos, tentando descrever e dar uma explicação para o sofrimento de Jó, usavam o próprio Deus como uma referência, dizendo que Jó estava numa condição que Deus o repudiava, tinha aquela distância, e Deus, vocês falaram mal sobre mim para ele. E aí disse Deus a Elifaz: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Falar besteira no nome de Deus é um grande perigo. Nós temos que tomar com muito cuidado, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E a Bíblia fala que mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. O sofrimento ele pode produzir em nós uma duplicidade de sentido para a vida. O sofrimento pode trazer para nós um grau imensurável de razão para a vida. Quantos sem problemas, sem qualquer tipo de privação, se lança ao autoextermínio? Por quê? Porque, na verdade, quando você entende que a filosofia do sofrimento, quando é vivido diante de Deus, há um socorro bem presente na angústia. O salmista, ele muito bem pôde frisar essa realidade no Salmo 34, versículo 19, quando ele descreve, para finalizar, eu quero trazer a bênção sobre nós e sobre a tua vida e a vida daqueles que assistiram esse vídeo. E assim diz a palavra: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Fiel é o Deus que nós cremos. Não há nenhum sofrimento que tire a paz, a alegria, a felicidade que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso ser. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. E que Ele nos abençoe.